dia. Daremos início agora ao 25º Congresso Abrange e, para conduzir esse evento, a jornalista e apresentadora Carla Bigato. Muito obrigada, bom dia a todos, senhoras e senhores. Primeiro eu quero agradecer novamente, estar aqui, dizer que é um prazer participar mais uma vez desse que é o maior evento da saúde suplementar do Brasil. E nesse momento tão diferente em que a gente discutia aqui fora do palco, subo de máscara, subo sem máscara, a gente está desenvolvendo todos esses protocolos. E é sobre isso também, justamente, esse evento. Desejo de estar entre amigos, conhecer pessoas, criar conexões, viver experiências únicas, tudo isso faz parte da gente, mas ainda há muitas dúvidas, né, com relação ao nosso futuro, e é o tema esse central das nossas discussões do 25º Congresso Abrange, o futuro da saúde pós-pandemia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Carla Bigato, jornalista. Alguns me conhecem da Rádio Band News FM, falo todas as manhãs, andei faltando nos últimos dias, eu sei, mas é por um ótimo motivo, que é estar aqui com vocês hoje, também do Band News TV, e eu vou acompanhar vocês nesses 2 dias, e também acompanhar os nossos palestrantes, muito conteúdo nesses 2 dias de evento, certamente isso vai acontecer. E eu gostaria de, em nome da Abrange, agradecer aos patrocinadores desse evento. É quem faz tudo isso acontecer. ANAP, ABV, Biogen, Saúde ID, Astelas e também aos parceiros Bayer, Bion, Novartis, Novo Nordisk e Sandoz. Agora, vamos assistir a alguns vídeos da ABV, Astelas, Biogen, Bion e também Saúde ID. A ABV causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a ABV. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a ABV. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Na Biogen, somos pioneiros em ciência inovadora. Ciência que nos leva ao profundo conhecimento do sistema nervoso e que se estende por redes digitais e por comunidades de pacientes para melhor entender e preservar as qualidades inerentes à nossa natureza humana. Ciência que transforma a vida dos pacientes. Ciência inspirada na diversidade e paixão da nossa gente. Biogen, onde a ciência encontra a humanidade.
cuidar. Quer uma demonstração de carinho maior que essa? Cuidar é ajudar, estender a mão, proteger e abraçar. Mas como falar de cuidado sem falar em saúde? Uma saúde acessível, transparente, eficaz, inteligente e humanizada? Impossível. Afinal, é tudo isso que você busca para a sua família. Uma saúde de qualidade e que é de direito. Assim nasceu a Saúde ID, com o propósito de cuidar da saúde de cada um para transformar a vida de todas as pessoas. Nasceu para te guiar em um novo jeito de cuidar da saúde, que te aproxima e conecta aos melhores profissionais, laboratórios e hospitais para você fazer consultas, exames, cirurgias e muito mais, de um jeito que você nunca imaginou, que é democrática, entende seus desafios e é flexível com a sua realidade, que junto com uma tecnologia de ponta te entrega as melhores possibilidades na palma da mão. Uma plataforma para cuidar de quem você mais ama. Saúde ID, seu acesso para o cuidado. Mais uma vez, o nosso muito obrigado aos patrocinadores. Então, para abrir oficialmente o nosso evento, é o primeiro evento híbrido do setor. Então, também, toda a nossa consideração a quem está acompanhando do outro lado da tela não pôde estar aqui presencialmente, mas temos uma presença em massa aqui, bastante gente e autoridades, inclusive. Então, vamos chamar aqui as autoridades para a abertura oficial do nosso evento. Presidente da Abrange, Renato Freire Casarotti. Vamos chamar também o representante do excelentíssimo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Rodrigo Cruz, secretário executivo do Ministério da Saúde. Chamo também o excelentíssimo senador Sérgio Petecão, presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal do PSD do Acre. E, pelo menos por hora, concluindo aqui a nossa lista de chamada das autoridades, o excelentíssimo Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, que é presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tudo bem? Ano passado, inclusive, conversamos de forma remota no evento da Abrange. Exatamente. Bom, e nesse momento, eu peço para que todos fiquem em pé, para que possamos ouvir o hino nacional brasileiro.
Bem, para completar aqui a mesa, deixa eu chamar ao palco o ilustríssimo deputado doutor Luizinho, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados do PP do Rio de Janeiro. Bom dia, seja bem-vindo. Bom, e nesse momento ouviremos a saudação do presidente da Abrange, Renato Freire Casarotti. Por favor. Bom dia a todos. Só fazer uma breve saudação inicial, agradecer muito a toda a equipe da Abrange, que ajudou a organizar, realizar esse congresso, essa retomada de atividades presenciais ainda em formato híbrido. Agradeço ao MIT, nosso parceiro nesse evento, também fez um trabalho sensacional. Muito feliz de ver todos aqui, seguindo os protocolos, a gente tem sido o mais cauteloso possível. E também agradecer a presença de quem nos assiste em casa, nossos patrocinadores, parceiros que também ajudaram, estão ajudando a construir pontes nesse diálogo dentro do setor da saúde. E mais do que nunca, e principalmente, aliás, agradecer a presença dos meus companheiros de mesa aqui, grandes lideranças do setor da saúde. Agradeço muito a presença do senador Sérgio Petecão, que preside com maestria a nossa Comissão de Assuntos Sociais, senador à Casa da Saúde no Senado Federal, e aqui também representa o nosso presidente Rodrigo Pacheco. Obrigado pela sua presença, que muito nos engrandece. Da mesma forma, quero agradecer a presença do deputado Dr. Luizinho, que é outro guerreiro dos temas da saúde, enfrentou também com altivez e maestria debates muito duros desde o ano passado, né, deputado? E presidiu a Comissão Externa de Enfrentamento do Covid no ano passado e preside também com muita competência a Comissão de Seguridade Social e Família, que é a Casa da Saúde na Câmara dos Deputados. Agradeço e representa aqui o nosso presidente Arthur Lira também. Agradeço demais a presença do Paulo Rebelo, presidente da ANS, outra agência que também enfrenta e continua enfrentando, né, com harmonia, com equilíbrio, com ponderação, temas muito difíceis. Obrigado pela presença, Paulo, por abrir espaço na agenda para estar aqui conosco. Também, por fim, agradecer muito a presença do secretário executivo Rodrigo Cruz, que aqui representa o nosso ministro Marcelo Queiroga, ministério também que enfrentou talvez o maior desafio da sua história, né, secretário Rodrigo? Obrigado pela sua presença. Aproveitem muito o congresso e devolvo a palavra aqui para a nossa anfitriã, Carla Bigato. Obrigado. Muito obrigada, presidente. Bom, e dando continuidade à nossa solenidade de abertura, ouviremos agora a saudação do excelentíssimo senador Sérgio Petecão, presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal do PSD do Acre. Por favor. Me permitam, eu não vou tirar essa máscara aqui, que senão eu não consigo falar de jeito nenhum. Bom dia a todos. É um prazer grande estar participando aqui desse congresso. Quero agradecer, fazer um agradecimento especial ao Renato, obrigado aí pelo convite. Agradecer esse amigo, irmão, que é o Paulo Rebelo, pessoa que tive o prazer de conhecer na sua sabatina lá no Senado, e diria que hoje nós somos aí grandes amigos. Eu tenho uma consideração muito grande por você. Quero também fazer uma saudação ao deputado Luizinho, prazer, deputado, e fazer uma saudação também ao Rodrigo. Prazer, Rodrigo. Esse homem que toca lá o nosso Ministério da Saúde. Amigos, eu sou do Acre, aqui pertinho, ali na fronteira com o Peru e a Bolívia. Mas é uma cidade, eu nasci e me criei, eu sou acriano do Pé Rachado. E, para mim, como eu disse, é um prazer grande estar participando desse evento, especialmente nesse momento que nós atravessamos, né?
saúde está na ordem do dia do debate no nosso país. E me deram essa missão aqui, uma missão difícil, que é representar o nosso presidente. Eu estou à frente da CAIS, sou o presidente da CAIS, uma comissão muito importante lá no Senado. É lá que nós tratamos todos os temas, todos os assuntos que diz respeito à saúde. Então, fiz questão de vir, de estar presente para prestigiar aqui, viu, Renato, o evento de vocês. Senhoras e senhores, é uma enorme honra poder representar o Senado Federal no 20º Congresso da Associação Brasileira de Plano de Saúde. Confesso, como já disse, que é difícil substituir o presidente do Congresso Nacional, apesar de já ter sido primeiro secretário no Senado, mas presidente é presidente. O nosso querido senador Rodrigo Pacheco é um homem muito habilidoso com as palavras. O senador Rodrigo Pacheco tem sido um líder importante para o nosso país, além de um amigo que me deu a honra de compartilhar do mesmo partido. Todos vocês sabem, o Rodrigo agora é do PSD, eu pertenço ao PSD. Falar de saúde tem sido um desafio para todos, sobretudo para a minha pessoa, que estou ali à frente da Comissão de Assuntos Sociais lá no Senado, que é a CAIS, como já disse. Eu diria que a temática da saúde pública tem sido extremamente importante para todos nós. Nunca tivemos antes um advento como nós estamos vivendo agora, essa pandemia que atingiu a todos. O que posso dizer é que o Senado dedicou todo o esforço para que pudéssemos dar uma resposta à nossa sociedade e a diversos outros setores durante este período de pandemia. Dentre os vários projetos importantes aprovados no Senado Federal, menciono a abertura de novos créditos extraordinários. Foram 10 bilhões para benefício emergencial de manutenção do emprego e de renda, e 5 bilhões para o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, que foi o PRONAMP. Garantimos o regime de trabalho às trabalhadoras gestantes durante a pandemia. Instituímos imunidade tributária para as vacinas destinadas ao combate emergencial público, incluindo a pandemia do Covid-19. Além disso, cito o aumento do rol de prioridades na restituição do imposto de renda durante a pandemia. A permissão para que empresas e pessoas físicas tivessem a chance de abater do imposto de renda as despesas de contratação de leitos clínicos e de UTI para uso de pacientes com Covid-19. O aumento de 35% para 40% limite de margem de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS com base no valor do benefício durante a pandemia. A criação do programa emergencial de retomada do setor de eventos. Todos vocês sabem que esse setor foi duramente castigado e quebrou muita gente. A proibição da desativação de hospitais de campanha enquanto a vacinação contra o coronavírus não estivesse disponível nas cidades onde forem implantados esses hospitais. A autorização
da contratação de empréstimo no valor de US$ 1 bilhão entre o governo brasileiro e o Banco Internacional para a reconstrução e desenvolvimento, a ser destinado ao Programa Emergencial de Apoio à Renda de populações vulneráveis afetadas pelo coronavírus no nosso país. Meus amigos, como vocês podem perceber, foram e ainda estão sendo muitos projetos aprovados e que tramitam lá no Congresso Nacional. Na Comissão de Assuntos Sociais, com a colaboração de muitos senadores e senadoras, comprometidos com o país, conseguimos aprovar centenas de projetos que vão de encontro dos interesses da nossa sociedade. E, além disso, estamos secando as gavetas. Fizemos um esforço concentrado. Aprovamos o projeto que permite saque do FGTS para o pagamento de curso de nível superior e de cirurgias essenciais à saúde. A destinação de percentual da arrecadação de loterias para o Fundo Especial para Calamidades Públicas. A inclusão da fibromialgia no rol das doenças que asseguram a seus portadores a dispensa do cumprimento de período de carência para usufruir dos benefícios do auxílio-doença, aposentadoria e aposentadoria por validez. Por fim, poderíamos passar muito tempo aqui elencando todas as ações realizadas pelo Senado Federal e pela Câmara Federal. Posso afirmar que a casa da qual represento aqui hoje é um local de diálogo, do respeito às instituições, aos setores da sociedade civil e aos empresários e à nossa sociedade. Faço um agradecimento especial a todos os profissionais e empresas de saúde que estão aqui presentes e que estão nos acompanhando, que tanto fizeram pelo nosso povo brasileiro. Posso ver que este congresso conta com nomes importantes, né, para o setor, e tenho a certeza de que nós teremos um evento muito rico, não só no dia de hoje, mas por todo o congresso. Agradeço, presidente, pela oportunidade e desejo a todos um bom dia e que possamos ter aqui, se Deus quiser, um bom debate que vai ajudar e ajudar muito o nosso país. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, senador, pelas palavras. Agora, vamos ouvir o ilustríssimo deputado Dr. Luizinho, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados do PP do Rio de Janeiro. Por favor. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Deus mais essa oportunidade de estarmos juntos. Agradecer aqui ao nosso presidente Renato Casarotti pelo convite. Saudar aqui o senador Petecão que me antecedeu. Senador, uma honra participar desse evento ao seu lado. Saudar meu amigo e esse competente técnico do setor público, que é o Rodrigo Cruz. Rodrigo Cruz, como secretário executivo do Ministério da Saúde, é a pessoa responsável pela organização da distribuição da vacina, pegou esse imbróglio e conseguiu brilhantemente, vindo do Ministério da Infraestrutura, além dos serviços que ele já tinha prestado na liberação e aquisição de equipamento de proteção individual pelo Brasil, que foi o Rodrigo que fez essa coordenação dos primeiros voos que vieram da China. O Rodrigo, conduzido pelo ministro Marcelo Queiroga e pelo presidente Bolsonaro, foi colocado como secretário executivo do Ministério da Saúde e conseguiu dar uma resposta que a vacina chegasse à população brasileira. Saudar aqui esse amigo e esse técnico competente, amigo de longa data, que é o Paulo Rebelo. Paulo, parabéns pela tua condução à frente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e a todos que participam conosco, especialmente o Fred aqui, que é quem faz as relações institucionais da Abrange conosco na Câmara dos Deputados de forma muito competente. Eu quero dizer que esse momento e esse congresso tem essa característica, eu leio aqui sobre o futuro da saúde no pós-pandemia,
Primeiro que é uma honra a gente poder voltar a um evento presencial, Renato. Chega a gente ficar emocionado de tanto que a gente trabalhou desde fevereiro de 2020 à frente da comissão externa, realizando mais de 100 audiências públicas. A maioria das pessoas que estão aqui tiveram a oportunidade de participar conosco dessas audiências públicas de forma remota, que nos ajudaram a vencer a pandemia, com mais de 450 convidados, em que nós não gastamos R$1 público. A Câmara dos Deputados, com essa comissão externa, não gastou nenhum centavo público de dinheiro a mais que não fosse os nossos próprios funcionários e o recurso que já eram dos nossos gabinetes. Nossa comissão não usou nenhum recurso da rúbrica que ela teria para ser utilizado nesse enfrentamento e ajudou o país a passar esse momento, a trazer a transferência de tecnologia para a Fiocruz, na produção de vacinas da Fiocruz, do Butantan, que nós visitamos em loco. E agora, na frente da Comissão de Seguridade Social e Família, que eu tive que me ausentar aqui para estar aqui participando com vocês, nós temos, ao longo do ano de 2021, mais de 100 projetos designados com relatoria e mais de 400 projetos apreciados, senador, levando a média da Comissão da Seguridade Social e Família dos últimos anos, já com o dobro da média dos últimos anos praticamente, e acho que até o final do ano a gente alcança aí um número histórico, o maior número de projetos apreciados da história da Comissão de Seguridade Social e Família. Mas nada disso vai fazer sentido se a população brasileira não tiver na ponta um atendimento de qualidade. Para que o atendimento de qualidade possa ocorrer, nós precisamos dar apoio a todos os brasileiros através do Sistema Único e temos uma saúde suplementar forte. Semana passada, aliás, segunda-feira, eu tive a honra de ser convidado pelo meu amigo José Vilar a participar do Fórum Inovação em Saúde. E a minha pauta era novas formas de financiamento do SUS. Eu não conheço nenhuma outra forma grande de financiamento do SUS do que a nossa desregulamentação, desburocratização da saúde suplementar para ampliação do número de cobertos e de pacientes que são atendidos pela saúde suplementar no Brasil. Hoje nós temos cerca de 45 milhões de segurados na saúde suplementar, podendo chegar esse número a quase 100 milhões de segurados. Qual o projeto, qual o recurso, qual a reforma tributária que possibilitaria desonerar o Sistema Único de Saúde dessa maneira, senador? Que não ampliação da saúde suplementar. Cabe a nós, todos juntos, emanados, junto com a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que depois vai ao Senado, quando o presidente é o relator, o deputado Irã Gonçalves, que a gente possa desburocratizar esse setor, trazer mais brasileiros para dentro da saúde suplementar. Eu não consigo enxergar nenhuma nova fonte, Rodrigo, de financiamento para o SUS que não seja ampliação da saúde suplementar, que faça com que o governo federal, faça que cada um de nós não seja onerado pelos seus tributos e mais pessoas possam desonerar o SUS, migrando para a saúde suplementar. Nós precisamos de um grande trabalho para levar aí um potencial de cerca de 50 milhões de brasileiros que podem entrar na saúde suplementar e ser bem atendidos. É claro que o mercado da saúde suplementar precisa de normatização clara, precisa de regras claras. Durante a pandemia, a nossa interação aumentou com a Abrange, com a FenaSaúde, para quem discutisse um momento muito difícil, um momento de pandemia, um momento de pessoas perdendo emprego, perdendo renda, em que a gente teve impactos nos reajustes, mas nós vimos na sequência o reajuste negativo e esse desequilíbrio do setor é muito complicado. Ninguém está preparado para ter nem um reajuste positivo, nem um reajuste negativo. Óbvio, a agência segue a lei, o Paulo aqui agora conduzindo a agência, mas nós precisamos de estabilidade. O Brasil precisa de estabilidade, segurança jurídica, para que esses milhares de brasileiros que têm esse sonho, e hoje se tornou um sonho de consumo, principalmente no pós-pandemia, a pessoa ter uma cobertura de saúde suplementar. É um sonho do brasileiro. E o que muda a vida do brasileiro no contexto real é o acesso dele às telecomunicações, é o acesso dele à escola, é o acesso à saúde, é a condição dele comprar lá um alimento, ter uma diversão no final de semana, e não é item de luxo a saúde. É claro que nós trabalhamos pelo fortalecimento do SUS, mas cada vez que a gente desonerar o SUS, nós vamos estar fortalecendo ele, senador. Cada vez que uma pessoa tiver uma saúde suplementar de qualidade, nós vamos estar desonerando e ajudando esse país aqui a avançar na saúde pública. Eu não tenho dúvida, Renato,
do trabalho, do que significa a Abrange, do que significa o Congresso, do que significa os temas a serem abordados aqui. Eu estarei aqui amanhã participando de uma mesa com vocês, e da importância de a gente sentar novamente e discutir, e não tem nada igual ao presencial. Esse pessoal que inventou o Zoom tinha que ser expulso da humanidade, que isso é uma ditadura nas nossas vidas. Passamos a trabalhar 24 horas por dia. Se tivesse mais uma, a gente trabalharia mais uma com o Zoom. E nada é diferente do que o contato pessoal, o olhar, o nosso contato, ainda mais nós latino-americanos, que temos essa característica, que é o nosso olhar, é a forma como a gente fala, as nossas expressões, que levam a gente a ter confiança em cada um de nós, nos nossos interlocutores, e com certeza absoluta o Brasil supera essa pandemia com mais interlocução entre as diferentes partes, mais interlocução da Agência Nacional de Saúde Suplementar com o Congresso Nacional, e o Paulo está aqui sentado nessa cadeira porque o senador Petecão teve uma atuação brilhante em conduzir a sabatina e ser firme na ascensão do Paulo Rebelo, peça fundamental para a saúde suplementar do Brasil. Sem sombra de dúvida, a nossa interlocução com a ANS, com a Abrange, com todas as instituições, vai fazer com que a gente possa reconstruir esse país e ter uma saúde cada vez mais forte. Muito obrigado pelo convite. Parabéns a todos, que a gente tenha um grande congresso. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Um abraço para quem está acompanhando de forma remota o nosso congresso. No ano que vem vai estar todo mundo por aqui, deputado, assim a gente espera. Bom, dando sequência aqui ao nosso congresso, chamo ao púlpito o representante do excelentíssimo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos escutar Rodrigo Cruz, secretário executivo do Ministério da Saúde, por favor. Bom, primeiro, bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os meus colegas aqui da mesa. Primeiro, Renato, parabéns pela organização do evento. Como deputado, senador, colocar, acho que é uma satisfação ver um evento desse tamanho, voltando presencial, esquema híbrido ainda, mas se tudo der certo, e vai dar certo, ano que vem, todos presenciais. Senador Petecão, prazer também estar aqui com o senhor. Paulo Rebelo, deputado doutor Luizinho, queria parabenizar o deputado, o senador Petecão, pela atuação no Legislativo e destacar a força do Legislativo no enfrentamento da pandemia. Acho que sem as ações do Legislativo, sem a fiscalização do Legislativo, muito do Executivo não teria sido feito. Então, aqui fica o reconhecimento do Poder Executivo a todo o trabalho desenvolvido pelo Parlamento. E peço licença aqui também para agradecer pessoalmente o deputado doutor Luizinho por todo o apoio à minha pessoa, todas as consultas que eu faço a ele, todas as dicas que ele me dá na gestão do Ministério. Bom, então queria falar um pouquinho aqui sobre os principais desafios que o Ministério enxerga para uma pós-pandemia. Né? Então, o Ministério ele estruturou durante a pandemia a sua ação em basicamente 3 grandes pilares. O primeiro pilar, por óbvio, fornecimento das vacinas, né? Então, as vacinas se mostraram aí a grande arma para o enfrentamento da pandemia. Se a gente comparar o nosso cenário hoje com há 6, 7 meses atrás, a grande diferença, de fato, é a vacina. As medidas não farmacológicas são muito importantes. Se a gente parar para pensar e comparar o comportamento do brasileiro hoje e há 6, 7 meses atrás, a gente não vê uma grande diferença com relação às medidas não farmacológicas. São muito importantes, sim, e devem continuar sendo utilizadas. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Mas a grande diferença, ou o grande cenário que se põe hoje e há 7 meses atrás, de fato, são as vacinas. Então, esse foi o primeiro pilar de atuação do governo federal e tem sido o nosso grande esforço, de prover vacinas suficientes para imunizar todos os brasileiros que precisam e gostariam de se imunizar. Então, acho que essa é a primeira linha de atuação. Segunda linha de atuação do Ministério foi prover infraestrutura necessária para a parte assistencial. Então, eventualmente, aqueles que se contaminassem deveriam ter garantido a assistência. Então, se eventualmente uma pessoa precisasse de um leito de UTI, esse leito poderia e deveria estar disponível para essa pessoa, e esse foi talvez um dos grandes gargalos e um dos grandes esforços
que a gente verificou. Não só o provimento da infraestrutura, mas também o provimento de recursos humanos. A gente viu aí uma necessidade de recursos humanos intensivistas e várias pessoas precisando ser formadas em medicina intensivista de uma hora para outra para poder dar conta da alta demanda. Então, esse foi nosso segundo grande pilar de atuação, prover assistência ou garantir assistência a toda a população brasileira. E o terceiro grande pilar da atuação do Ministério foi na divulgação dessas medidas não farmacológicas e no provimento desses equipamentos de proteção individual e hoje um pouquinho também da testagem, né? Então, acho que esses são e foram os 3 grandes pilares de atuação do Ministério durante a pandemia. Eles continuam em execução, por óbvio, mas hoje a gente precisa sim pensar no que a gente vai enfrentar numa pós-pandemia. E a gente não consegue pensar numa pós-pandemia sem a atuação da saúde suplementar. O deputado Luizinho coloca com muita propriedade a importância da saúde suplementar. Hoje, só para trazer alguns números e ilustrar um pouquinho a fala do deputado, a saúde suplementar teve um faturamento, um orçamento da ordem de 220, 230 bilhões de reais, conforme dados da Agência Nacional da Saúde Suplementar, para um público de cerca de 48 a 50 milhões de brasileiros. Então, a ideia é fazer com que a gente amplie, de fato, essa cobertura ou essa carteira para que a gente desonere um pouco o setor público. O setor público, então, ele tem 150 milhões de clientes, se é que é essa palavra, de pacientes que são usuários do Sistema Único de Saúde, para um orçamento ordinário da ordem de 140 bilhões de reais. Então, a gente está falando de um orçamento cerca de 100 bilhões de reais menor para dar conta de uma população 3 vezes maior. Então, esse desafio, de fato, é muito grande e a gente conta muito com a saúde suplementar. Eu acho que a gente inaugura hoje essa pauta de diálogo constante com os prestadores de serviço, enfim, todos os empresários da saúde suplementar, para saber como a gente, enquanto governo federal, pode facilitar e aumentar esse rol de cobertura para que a gente consiga, então, com o orçamento público, atender melhor quem precisa utilizar o sistema público de saúde. 3 são os grandes desafios em termos assistenciais enxergados pelo Ministério hoje. A gente tem o que a gente chama da síndrome pós-Covid, o ministro gosta de colocar muito a Covid continuada, então, questões cognitivas, questões motoras, a gente tem observado, questões respiratórias, por óbvio, precisam ser enfrentadas continuamente. Uma outra questão que a gente observa, por óbvio, são cirurgias eletivas que ficaram represadas. Então, toda a infraestrutura e recursos humanos ficaram direcionados para atendimento da Covid. Agora, a gente precisa manter um pouco ainda essa infraestrutura para poder dar conta dessas cirurgias eletivas que estão represadas. E uma terceira grande frente de atuação que o Ministério observa são as questões relacionadas à saúde mental. A gente sabe que diversos foram os impactos da pandemia, mas um deles a gente gostaria de chamar a atenção, que seria esse da saúde mental. Então, mais ou menos o Ministério tem estruturado dessa forma. Eu acho que a gente precisa sim dialogar. O Sistema Único de Saúde se tornou muito conhecido durante a pandemia, foi colocado à prova, não só o sistema público, mas como o sistema privado também, e mostrou que deu conta de atender. Com todas as dificuldades, raras foram as exceções de que a gente não foi prestado serviço de auxílio para alguém que eventualmente tenha se contaminado. O sistema foi colocado à prova e o sistema mostrou que é forte. Então, a gente precisa juntos, sistema público e sistema privado, caminhar para que a gente consiga construir esse futuro pós-pandemia da melhor forma possível. Hoje são esses 3 desafios que a gente enxerga. Então, as cirurgias eletivas, essa síndrome pós-Covid e essas questões de saúde mental. Então, o Ministério da Saúde está à disposição para dialogar com o setor da saúde suplementar, para que, em conjunto, a gente consiga prestar uma saúde de qualidade para todos os brasileiros. Costumo falar muito nos fóruns da tripartite, onde o governo federal está sempre sentado com estados e municípios, que o sistema é único de saúde sob diversas perspectivas. Mas uma das perspectivas é que, para o usuário, ele deve ser único no sentido que, para ele, pouco importa se o serviço é financiado pelo governo federal, pelo governo estadual ou pelo governo municipal. O que importa para ele é um serviço de saúde pública de qualidade. Então, esse tem sido a nossa narrativa, esse tem sido o nosso esforço, e a gente precisa dar as mãos com o sistema privado para que a gente possa, em conjunto, conseguir prestar uma saúde de qualidade para todos os brasileiros.
não só na pandemia, mas também para todas as outras patologias. Então é isso, queria agradecer mais uma vez, Renato, pelo convite, é uma honra estar aqui com os senhores aqui no palco. O Ministério da Saúde está à disposição e deixo aqui um abraço do ministro Queiroga para todos os presentes. Então, muito obrigado. Obrigada, secretário. Bom, ouviremos agora o excelentíssimo Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por favor. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, participando desse evento. Como bem mencionado, o primeiro evento presencial que estamos participando. Cumprimentar meu amigo, senador Petecão, senador de fino trato, senador com quem, de fato, pudemos ter uma convivência próxima no período da pandemia, de fato, e depois continuamos batendo papo, enfim, conversando sobre vários outros assuntos. Cumprimentar também meu amigo Dr. Luizinho, amigo também de longa data, ainda como secretário, nos relacionávamos junto ao Ministério. Ele ainda é secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Rodrigo Cruz, amigo recente, também aqui cumprindo uma árdua missão no Ministério da Saúde, Ministério esse em que eu tive o prazer de trabalhar ao longo dos últimos 3 anos anteriores a 2018. Cumprimentar, por último, mas não menos importante, o doutor Renato, parabenizá-lo pelo evento, cumprimentar aqui toda a equipe da agência que está aqui, a diretoria colegiada completa. Estamos aqui estamos aguardando a indicação, o doutor Rodrigo, conversávamos antes sobre isso, dos 4 nomes que faltam serem encaminhados para o Senado, para que seja sabatinado, e aí vai para o senador Petecão, que é o presidente da comissão, para que a gente possa, dentro desse esforço concentrado, acredito, no dia 30 até o dia 2, a gente já possa avançar nisso e completar essa diretoria colegiada como um todo. Então, inicialmente, eu queria registrar meu contentamento de podermos estar aqui num evento presencial, seguindo os protocolos de segurança sanitário, nesse momento em que estamos conseguindo baixar significativamente todos os registros de contaminação por morte pelo Covid. É muito bom poder reencontrar as pessoas fisicamente, e esse evento certamente é muito significativo. Estamos aqui para debater acerca do futuro da saúde no pós-pandemia, mas não podemos nos esquecer que a pandemia ainda está aqui, está nas nossas portas, e precisamos manter e permanecermos atentos. Antes de tudo, em nome da ANS e de todo o seu corpo diretivo, obviamente seus servidores também, quero deixar registrada a nossa solidariedade com todas as famílias brasileiras que estão firmes no enfrentamento dessa pandemia do Covid, um evento catastrófico para a humanidade que mudou o curso da nossa história com tantas perdas, especialmente aqui no Brasil. Lamentamos profundamente todas as mortes acontecidas e todas as famílias que estão sofrendo esse luto. Cada um de nós aqui, acredito que tenha perdido alguém próximo, no mínimo alguém conhecido, um familiar, ainda que distante, um amigo, colega de trabalho. Além disso, muitos dos que sobreviveram ainda continuam sob tratamento e sofrendo os impactos dessa doença ainda pouco conhecida. E aí, obviamente, a preocupação do Ministério da Saúde nessa frente, que é muito bom esse acompanhamento dessas pessoas. Somos solidários com todos os profissionais de saúde do país que têm enfrentado diariamente uma verdadeira batalha para salvar vidas. A eles, nossa eterna gratidão. Embora a doença esteja em uma curva decrescente, ainda estamos em momentos pandêmicos. É fundamental a manutenção dessa força conjunta de todos os brasileiros, cada um fazendo a sua parte, mantendo o autocuidado, o uso de máscara, higiene nas mãos e vacinando-se, pois somente vacina salva vidas. Sabemos que essa pandemia, sem precedentes na história recente, trouxe restrições e impactos para toda a sociedade brasileira e impôs enormes desafios, especialmente para nós do setor de saúde, demandando atuação célere e assertiva.
O setor de saúde suplementar é pujante, tanto na economia como no caráter social para as famílias. O doutor Rodrigo já pontuou alguns dados e alguns números do setor. Nós temos um setor que emprega 3 milhões de pessoas diretas, 6 indiretas. Temos quase 5% do PIB, se juntarmos a saúde pública, nós temos quase 9,2%, ou seja, é um setor pujante, mas no que pese toda essa solidez, nós temos desafios estruturantes pela frente, desafio com crescente custos em saúde, determinado pelo envelhecimento da estrutura etária da população, pelas transformações nas estruturas de morbimortalidade e pelas mudanças tecnológicas. O avanço científico da área de ciência da vida tem sido vertiginoso, impactando o cenário dos cuidados da saúde da população de forma sem precedentes. Doenças hoje consideradas sem tratamento, no futuro, poderão ter tratamento definitivo. Trata-se de um cenário promissor, mas que impõe uma série de reflexões ao nosso setor de saúde suplementar. O Covid trouxe impactos significativos na atenção à saúde, especialmente atrelados à medida de isolamento social, que o momento exigiu de todos. Ainda não se pode mensurar, por exemplo, os efeitos da pandemia em termos da saúde mental, que é uma preocupação tremenda por todos nós. Em razão de todos esses fatores, entendemos que ajustes na cadeia de produção de saúde serão necessários, de forma a impor foco na continuidade do negócio, a fim de que as operadoras possam se manter financeiramente saudáveis durante o pós-pandemia e oferecer uma assistência de saúde de qualidade a todos os beneficiários. Em uma visão ampla, resta evidente a necessidade de evolução do setor de saúde a partir da mudança do modelo de gestão pelas operadoras de plano de saúde, a fim de que deixem de ser meramente intermediadoras financeiras, passando cada vez mais a ser gestoras do cuidado, passando a compreender a função de serem gestoras e cuidar, obviamente, dos seus beneficiários. Nesse contexto, ainda nos deparamos com formas inapropriadas de utilização de serviços e tecnologias em saúde, ou seja, muitas vezes não há um uso racional das tecnologias, o que impacta no setor como um todo. E, nesse sentido, é fundamental que reflitamos sobre os modelos e os paradigmas do setor de saúde suplementar e o paradigma da saúde baseado em valor. Ele pode nos ajudar e pensar em estratégias para melhorar a qualidade da assistência prestada aos beneficiários e reduzir os custos. Contudo, sabemos que mudanças no modelo não podem ser impostas, porque podem ferir a livre iniciativa, o exercício da atividade econômica, princípios constitucionais a serem respeitados. É importante lembrar que as mudanças no modelo impactam não apenas a forma de atuação das operadoras e a cadeia de prestadores de serviço de saúde, mas também a própria relação entre esses atores. Então, vale também refletir que não existe uma solução única, uma bala de prata para tratar todos os problemas sistêmicos no setor, nem uma regra de gestão que sirva para toda e qualquer situação na carteira de saúde. Então, em razão disso, é tão importante a participação de todos os setores nessa discussão, e aqui vai de encontro àquilo que o deputado Luizinho falou, e o senador Petecão também, dessa possibilidade da gente estar cada vez mais dialogando, que eu acho que só através do diálogo, somente através da conversa franca, que a gente vai poder avançar dos problemas que, historicamente, sempre enfrentamos. E, obviamente, esse momento de pandemia nos traz questões para reflexão, uma vez que, às vezes, o calor do momento nos fazem decidir assuntos e temas que impactam a saúde suplementar. Por isso, da importância desse debate, baixar um pouco a bola e tentar, através da conversa, do diálogo, a gente avançar nessas pautas históricas enfim, sanar essas questões. Aqui vale, não há dúvida de que a pandemia do Covid trouxe grandes provocações quanto aos rumos do setor da saúde suplementar, e a ANS, enquanto órgão regulador, está atenta aos desdobramentos futuros no momento no qual passamos, a fim de que, na última análise, que seja garantida uma assistência de qualidade aos beneficiários de plano de saúde e a sustentabilidade econômica do setor. Em que pese a dificuldade e os desafios que temos enfrentado, o nosso olhar para o futuro seja de esperança, de que será possível reconstruir o nosso país e de confiança de que todos os esforços serão dedicados ao enfrentamento da pandemia, contribuirão para a melhoria das ações de saúde do país e para que todos que tenham uma melhor qualidade de vida. E, por fim, parabenizo aqui a Abrange pela realização desse evento, cujo tema é tão oportuno, pois precisamos pensar, planejar
e agir para que tenhamos um futuro de saúde melhor para todos no pós-pandemia. Nesse sentido, a ANS, com todo o seu corpo funcional, continua perseverando para que tenha cada vez mais uma regulação firme, atual, inteligente, transparente, promovendo o interesse público com sustentabilidade em busca de mais saúde. Agradeço aqui, mais uma vez, Renato, muito obrigado, e que tenhamos cada vez mais saúde e assistência à saúde adequada e tempestiva para todos hoje e no futuro. Muito obrigado a todos. Obrigada, presidente. Bem, e para finalizar a nossa solenidade de abertura, eu convido novamente o presidente da Abrange, Renato Freire Casarotti, para o seu discurso, por favor. Fica melhor assim. Obrigado, Carla. Prazer ouvir aqui os que me antecederam. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade de estar aqui abrindo esse congresso. Para nós, um dia histórico, pela retomada dos eventos presenciais. E como é bom, acho que o deputado Luizinho falou, como é bom ver gente, né? A falta que a gente sente de ver gente. E ver gente no vídeo não é a mesma coisa. Até colegas de diretoria da Abrange, que eu converso com muita frequência, né, vi várias vezes por vídeo, vinha conhecer pessoalmente aqui. A gente tomou posse em abril. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de ler discurso, mas tomei a liberdade de escrever aqui para não esquecer de nada. Então, peço desculpas de estar lendo o discurso, mas queria fazer um panorama. A gente vai falar muito hoje e amanhã sobre o futuro da pós-pandemia, mas eu acho que vale aqui uma reflexão sobre o passado, né, sobre como a gente enfrentou, está passando por esse momento, para poder olhar para o futuro com convicção e esperança, né. Primeiro, acho que eu preciso destacar que os planos de saúde são um meio, eles não são um fim, mas eles são um meio importante e consolidado de prover acesso a profissionais de saúde capacitados, estruturas modernas, de forma organizada, onde todos contribuem mensalmente para que esses recursos sejam utilizados no cuidado e na promoção da saúde daqueles que precisam. Plano de saúde nada mais é do que solidariedade entre pessoas. A gente, às vezes, perde um pouco essa conexão com o que é um plano de saúde, né? Estou vendo meu amigo João Alceu aqui, que sempre fala isso. É o princípio do mutualismo. Quando eu entrei no setor, para mim era meio que um palavrão. É vergonhoso falar isso, sou advogado de formação, devia saber, né? Mas fui entender o que é mutualismo, quando todos pagam para que aqueles que precisam usar, usem quando precisam. Isso é uma lógica fundamental. Se você não entende isso, você não entende o que é plano de saúde, você nunca vai entender a necessidade de se manter um sistema equilibrado. E ele é fundamental e ele serve para promover a saúde privada de forma eficiente e de qualidade. E, mais do que nunca, sempre foram, né? Tem pesquisas que falam plano de saúde, o primeiro, segundo, terceiro item de desejo da população. Acho que durante a pandemia, provavelmente, se não ficou em primeiro lugar, mas ficou ali bem próximo do primeiro lugar, né, Luiz? E a gente viu, até pelo crescimento do número de vidas cobertas na pandemia, revertendo uma tendência, né, de queda recente. Vale a pena destacar, o volume de pessoas cobertas cresceu consideravelmente desde o início das atividades da ANS, lá nos idos de 2000, né? Entre 2000 e 2014, onde a gente houve o pico de vidas cobertas, chegamos a 50 milhões de beneficiários da saúde suplementar. Na época, um percentual ainda maior, porque a população cresceu desde 2014 e nós, infelizmente, tivemos uma reversão nessa tendência a partir de 2015. O país, todos aqui lembram, passou por um período de crise econômica aguda, né, muito difícil. O mercado seguiu em queda até 2017, quando a gente conseguiu atingir uma certa estabilidade. O número de vidas só voltou a crescer agora na pandemia, em 2020, e aqui fica um agradecimento. A gente, às vezes, é muito crítico, né? E tem uma tendência, acho que com o plano de saúde eu aprendi isso, tem uma tendência, as críticas são sempre mais volumosas do que os elogios. Fica aqui um elogio ao governo federal, aqui representado pelo secretário Rodrigo, fica o elogio ao Congresso Nacional, senador Petecão, e deputado doutor Luizinho, pelo programa de manutenção do emprego. Ninguém lembra disso agora, mas isso foi muito importante. Conservou o emprego de muita gente, e ajudou a manter o número de...
E uma das vantagens de manter o emprego dessas pessoas foi justamente manter os planos de saúde, que foram extremamente necessários nesse período de pandemia. Vale ressaltar que vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né, que praticamente todo esse período, e mesmo durante a crise econômica, a Brange e as medicinas de grupo foram as únicas que registraram um crescimento constante, numa certa contramão aí do restante do mercado. E aqui, de novo, falando em nome das medicinas de grupo, a gente entende que esse desempenho positivo tem a ver com uma lógica da medicina de grupo que busca uma lógica de preços mais acessíveis, tenta atender um nicho da população que precisa e que necessita de preços mais acessíveis para ter acesso ao sistema. Falando um pouquinho do período da pandemia em si, né? A gente ainda vivemos um momento chave da nossa história, a história da humanidade, que é o enfrentamento da pandemia do coronavírus. O mercado de saúde suplementar, conforme alguns já adiantaram aqui, agiu rapidamente. A gente ainda se encontrava num momento de estabilidade setorial, quando começaram a surgir as primeiras notícias. Está parando para pensar, a pandemia veio uma realidade para a gente, mas no começo pouca gente acreditava, né? Poucas pessoas acreditavam. Ali no comecinho do ano 2000, ainda era havia muita informação desencontrada sobre essa gripe desconhecida que surgia lá na China. Mas eu tenho exemplos de algumas das nossas associadas, operadoras, que já se adiantaram ainda no começo de 2020 e importaram respiradores. Quando ninguém ainda buscava a importação de respiradores, a saúde suplementar já se adiantava e tomou a decisão de importar respiradores. Decisão que, como todos sabem, se mostrou extremamente acertada. Só um exemplo, né, da atenção que as operadoras de plano de saúde têm com gestão de saúde dos seus beneficiários, ainda no início da pandemia. Cabe muita evolução, conforme o Paulo se registrou, e cabe aqui a nossa autorreflexão. Precisamos fazer um trabalho ainda melhor, mas acho que, pelo menos, há iniciativas que buscam isso. Quando os casos começaram a se avolumar, o alarde foi geral, né, não podia ser diferente. E aí, de novo, as pessoas esquecem muito rapidamente, né? Era uma doença desconhecida, sem tratamento, de fácil transmissão e que levava à morte em muitos casos, né? Hoje, a informação está mais disponível e eu vejo muito engenheiro de obra pronta. Tem muito engenheiro de obra pronta. Então, era bom lembrar que quem enfrentou essa pandemia no começo, né, Cadre? Quem olhou no começo estava lidando com um desconhecido, buscando formas de tratar e cuidar das pessoas num cenário de guerra, que foi o nosso cenário no começo de pandemia, buscando ampliação de leitos, ampliação de acesso ao cuidado. E as dúvidas eram muitas, né? Essa era a nossa dura realidade, e na saúde suplementar também, né? Como se comportaria o mercado? Haveria um aumento significativo da inadimplência, que poderia resultar num colapso financeiro? Nós nos perguntávamos isso. Não aconteceu, né, Paulo? Mas é uma dúvida que todos tínhamos. E, de novo, pelo sistema do mutualismo, se houvesse uma inadimplência alastrada pelo sistema, isso levaria ao colapso em questão de meses, né? Nós não temos uma solidez para aguentar um período de 6 meses, 1 ano, sem a contribuição dos beneficiários. Era uma preocupação legítima, né? Quem atuava no setor pensou nisso e muito mais. Nós, aqui da Brange, né, aumentamos as interações em todos os níveis para avaliar o que precisava ser feito, muitas decisões urgentes, de aplicação imediata, impactos difíceis de prever. Aqui, de novo, fica a minha crítica aos engenheiros de obra pronta, né? Tomamos muitas decisões, várias delas corretas e algumas equivocadas. E acho que todos nós passamos por isso, de tomar decisões que, com o passar do tempo, não se provaram as mais corretas. Mas só quem tem o peso da caneta e da gestão de tomar a decisão sabe disso. E é importante que sinta esse peso. Mas, de novo, também é importante reconhecer o erro, reavaliar e retomar. E isso foi feito. Na nossa atuação institucional, esse é o papel da Brange, né, de fazer essa interação, e aqui até os níveis de interação que nós temos, né, desde o Ministério, Senado Federal, a Câmara dos Deputados, a agência, que é o nosso órgão regulador que regula o setor, e nós buscamos essa interação durante toda a pandemia. E aqui fica o agradecimento, várias medidas que foram tomadas também em caráter de urgência e que foram extremamente necessárias, né?
deputado Luizinho está lembrando aqui da importação, liberação alfandegária de materiais e equipamentos importados, Rodrigo, e aqui fica também, aproveito para agradecer o trabalho da Anvisa em seu nome, decisões foram tomadas muito rapidamente, o Congresso Nacional que liberou também rapidamente a utilização da telemedicina, teleconsulta, deputado Luizinho, foi essencial, uma lei aprovada ainda no começo da pandemia, que passou pela comissão externa, um projeto de lei, e também uma medida que hoje é muito criticada, mas naquele momento eu tenho convicção que era a medida certa a ser tomada, e registro aqui a presença do ex-presidente da ANS, o Rogério Scarabel, que está aqui conosco, e o Paulo fazia parte daquela diretoria, que decidiu, no momento de início da pandemia, promover o adiamento, a ampliação do prazo para a realização de procedimentos eletivos. Ninguém sabia o que ia acontecer. Era uma medida necessária, precisava buscar espaço, leitos para tratar das pessoas, e ela fez muito sentido, né? Deixa eu aproveitar nesse momento também para fiz um registro específico aqui à comissão externa da Câmara dos Deputados, deputado Luizinho. Tive o prazer de lhe conhecer durante a pandemia, tenho plena convicção de tudo que você enfrentou na comissão, não eram debates fáceis, debates difíceis, duros, decisões que nem sempre pareciam óbvias, e o que nós sempre da saúde suplementar encontramos na comissão que você dirigiu foi portas abertas e escuta ativa. Não houve nenhuma vez que eu tenha conversado contigo que eu tenha a convicção que você estava ali ouvindo. Nem sempre concordando, isso é da democracia, importante que nós saibamos divergir com respeito, mas a escuta sempre estava lá, a porta sempre esteve aberta. E não é, olha, garanto para vocês que não é fácil, porque os temas são difíceis, né? Então, agradeço aqui a sua presidência nessa comissão, que agora segue na Comissão de Seguridade Social e Família. Já comentei aqui do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, da importância desse programa para a manutenção do emprego. Ela foi uma medida extremamente eficaz, apesar de pouco divulgada, mas foi eficaz no seu propósito e teve impacto direto na manutenção da saúde dos beneficiários e, de certa forma, acarretou até mesmo um aumento do número de vidas cobertas nesse período. Outra medida que também ficou no esquecimento, por isso que eu quero fazer essa retrospectiva, né? E vejo aqui, de novo, o meu amigo João Alceu, e me lembra, eu também falo aqui em nome da Vera Valente, que é diretora executiva da FENA Saúde, mas entre maio e julho de 2020, né, a esmagadora, porque obviamente era uma medida voluntária, mas a esmagadora maioria das associadas da Abrange e da FENA Saúde suspendeu o reajuste dos planos de saúde, sem nenhum tipo de determinação governamental. Também não foi um debate fácil, havia uma lógica de quem vai suspender, quem não vai, como é que vai funcionar, decisão difícil, mas eu tenho plena convicção que ela foi acertada. Foi importante, no momento agudo da pandemia, entre maio e julho do ano passado, essa medida teve um papel importante. Aqui já falamos da telemedicina, não vou repetir, né? Que foi, e registro aqui, ela vai participar de um dos talk shows aqui, um dos painéis conosco, a deputada Adriana Ventura, que defende e leva essa bandeira à frente, era autora do projeto de lei que acabou virando a permissão legal para a realização das teleconsultas, né? Quando a gente fala telemedicina ou telesaúde, estou falando basicamente das teleconsultas durante a pandemia. Fica aqui o registro de agradecimento a ela e a toda a Câmara dos Deputados por essa medida. E faço esse registro, né? Essa é uma novidade, a teleconsulta, a telesaúde, uma novidade que merece um capítulo à parte. Nós fizemos uma pesquisa na Abrange, com parte das associadas da Abrange, que respondem. A Abrange tem mais ou menos 17 milhões de vidas entre as suas associadas. Fizemos uma pesquisa com associadas que têm, no seu conjunto, 9 milhões de beneficiários. Nesse universo de 9 milhões de beneficiários, desde o começo da pandemia e da liberação das teleconsultas até agora, foram mais de 4 milhões, cerca de 4 milhões e 200 mil teleatendimentos nesse período. Acesso para pessoas que precisavam e que não podiam se deslocar de casa naquele período, com uma resolutividade de 90%. Extremamente benéfico, acho que esse é um legado da pandemia, e nosso trabalho agora é fazer com que isso se torne permanente, perene. Não é um debate fácil, a gente sabe que tem pontos que são controversos, né, deputado Luizinho, sabemos disso, discussão sobre a primeira consulta presencial, discussão sobre territorialidade, a forma como
são divididos hoje os conselhos regionais de medicina. Não é um debate fácil, mas é um debate necessário. O que a gente precisa trabalhar é para garantir que a telesaúde seja uma telesaúde de qualidade, garantir acesso, mas sem retrocesso. É importante. Não é um debate fácil. O pessoal fala muito da discussão sobre remuneração. Para mim, a remuneração é absolutamente secundária. Essa é fácil de superar. Os outros 2 pontos são mais delicados, mas vale o trabalho. Falando da primeira onda, né? O Brasil teve a oportunidade de acompanhar o que acontecia em boa parte do mundo e se preparar para a chamada primeira onda de Covid no país. A gente viu uma explosão de casos nos primeiros meses, entre abril e maio, um certo platô de junho a julho e uma queda até os primeiros dias de novembro. A gente já tinha adquirido os respiradores, mas vale registrar também o trabalho que a saúde suplementar, e aqui eu falo pelas associadas da Abrange, fizeram na expansão dos leitos, né, e contratação de profissionais. Nessa mesma amostra que eu comentei com vocês de 9 milhões de vidas de operadoras, foram quase 3 mil leitos abertos, e mais de 10 mil profissionais de saúde contratados em cerca de 3 meses. Uma necessidade de expansão, uma velocidade brutal, que eu tenho certeza que ajudou muito, ainda que dentro do nosso 1/4 da população, ajudou muito o país a passar por esse período difícil. Também, e aí outro ponto aqui, secretário Rodrigo, que eu lembro da interação, e acho que pode ser uma ponte para o futuro também, agora falando do futuro, a interação entre o setor público e privado, né? As operadoras associadas da Abrange, durante a pandemia, cederam mais de 800 leitos ao setor público. Sessão ou contratação via edital, ou pela montagem e operação de hospitais de campanha, e mesmo pela cessão de incomodato de hospitais inteiros. Vejo aqui o curitibano Cadre, um exemplo foi o Hospital Vitória, cedido lá em Curitiba, né, que operou até o mês passado e tratou milhares de curitibanos, e vários outros exemplos. Então, fica aqui mais esse gesto, além de doações de EPIs, medicamentos e mesmo um apoio social direto às famílias, né. O panorama econômico também foi difícil, os 4 primeiros meses da pandemia foram difíceis do ponto de vista econômico, o cenário era preocupante. A partir de julho, os empregos voltaram a crescer e também pouca gente lembra. Encerramos 2020 com saldo de 75 mil empregos, saldo positivo, né? Notícia que também passou um pouco batida, mas é importante registrar, e isso se verifica, inclusive, no aumento de vidas cobertas na saúde suplementar. E aí veio a segunda onda, quando muitos imaginavam que o pior já havia passado. No mês de novembro, o número dos casos voltou a crescer, muito concentrado na região norte do país, principalmente lá no Amazonas, vizinho do Acre, do senador Petecão, da Rondônia, dos meus pais. Era só um aviso do que estava por vir, né? Os casos explodiram, um patamar muito mais elevado. A segunda onda do Covid, a gente tem dados, o pico da segunda onda foi 50% maior do que da primeira onda, né? Não sabe, casos críticos, hospitais lotados, aí pelo Brasil inteiro, no Sudeste. Muitos debates difíceis, né, Paulo, sobre o que a agência poderia fazer naquele momento, informações ainda desencontradas, mas eu acho que conseguimos passar por isso com muito diálogo e com iniciativas rápidas. E mesmo quando errando, na capacidade de reverter e trabalhar em cima do erro para resolver. A ANS, aliás, a Abrange continuou trabalhando para manter o cuidado dos seus beneficiários. Nessa conversa com a Anvisa, vou de novo registrar aqui, eu vou lembrar dos casos concretos da Anvisa, Rodrigo, fundamental, foram 3, que só quem viveu isso, gente, talvez as pessoas que não tenham contato direto com a saúde não tenham noção do que a gente passou em 3 crises seguidas, né? A primeira, quando tivemos escassez do pessoal que conhece como kit intubação, mas eram os sedativos e neurobloqueadores. Isso era fundamental, não era para tratar mais gente, era para manter as pessoas entubadas. Nós chegamos a ter situação, e eu falo em hospitais da Abrange, de estoque de 3 dias, 4 dias, em virtude da carência e da escassez, e a Anvisa aqui foi fundamental, agiu rápido, liberando a importação direta, isso ajudou demais. Depois, alguns meses depois, tiveram um problema da polimixina, que era um antibiótico de larga utilização nas UTIs, também carência. Deputado Luzinho, a Anvisa foi lá,
abril de novo, e mais recentemente com a imunoglobulina. Então, estamos ainda organizando a nossa cadeia de suprimentos, que foi extremamente abalada pela pandemia e pelas oscilações de demanda. E os desafios não acabam, né? 2021 continua sendo um ano desafiador. Novos desafios foram surgindo, e aí volto aqui para a discussão sobre as discussões que acontecem na Câmara dos Deputados, inúmeros projetos de lei com impacto direto na atuação e mesmo na sustentabilidade das operadoras de plano de saúde. A gente continuou nesse diálogo, e eu tenho plena convicção que nenhum desses projetos é apresentado com o intuito de piorar, né? A intenção é sempre positiva, mas é importante que a Abrange, assim como as suas parceiras, mantenham esse diálogo, conversem, levem subsídios, façam esse trabalho de formiguinha com os parlamentares, e só como o Paulo ressaltou bem, e eu sei que ele faz isso muito bem também com o Congresso Nacional, só com diálogo perene e permanente a gente vai trazendo luz e aprendendo também, né? Para não ser professoral, a gente passa informações, tenta ajudar e aprende muito nessa interação com os parlamentares e com as entidades da sociedade civil. Eu vou registrar aqui a presença de outros amigos que eu fortaleci durante a pandemia. Eu gosto de chamar de co-irmãs, né? Às vezes é um termo muito usado, não de forma genuína, mas aqui é absolutamente genuíno. Estou vendo alguns deles aqui, né? Então, as co-irmãs da Abrange, a FENA Saúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar, muito bem representada pelo João Alceu, pela Vera Valente, a Unimed do Brasil, doutor Omar Abujan. Doutor Omar, uma honra tê-lo aqui conosco. A Unimed é um patrimônio do Brasil, principalmente dos brasileiros do interior. Eu, que sou do Triângulo Mineiro, conheci muito cedo a Unimed. Parabéns pelo trabalho que as cooperativas médicas fazem no Brasil. E muito obrigado pela sua amizade. Unidas, né, a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, Anderson, um outro amigo que eu fiz da pandemia. Obrigado pela sinceridade, você é um cara genuíno que sempre que fala do coração e tem ajudado muito a desenvolver a saúde do Brasil. E, por último, a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais, entidades filantrópicas, em nome do meu amigo Mirócles Veras, Santas Casas também, um outro patrimônio do Brasil, que estão no começo da atenção à saúde e precisam ser preservadas, e eu sei que o Congresso Nacional batalha muito por isso. Todas nós procuramos sempre promover o diálogo técnico e plural em benefício do sistema de saúde do país. E, por último, eu vou ressaltar aqui, enaltecer todo o trabalho da agência. Paulo, em seu nome, eu agradeço a todos os servidores da agência, aos diretores que estão aqui, diretores substitutos, mas que atuam com firmeza, diretor Maurício, diretor Bruno, diretor César, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sabe que não é fácil atuar numa agência reguladora, onde você tem o setor regulado que critica com contundência. Muitas vezes precisamos ter essa empatia para entender todos os lados envolvidos, e, do outro lado, a gente vê as entidades do terceiro setor ou o Congresso que também criticam a agência, fica num fogo cruzado. Mas a postura que vocês, nessa colegiada que se viu junta para enfrentar a pandemia, e aí aproveito para registrar o Rogério, que passou boa parte da pandemia com vocês, postura de equilíbrio, de ponderação e também de portas abertas, né, Paulo? Divergimos algumas vezes, e eu não tenho nenhum tipo de receio de confessar, de uma delas, vocês me provaram errado depois. Precisei do tempo para saber que eu estava errado. E obrigado por insistirem no que era o certo naquele momento. Então, parabéns pelo trabalho da agência e de todos os servidores. A saúde suplementar não seria a mesma sem a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E desculpe se eu me alonguei um pouco, queria muito fazer esse panorama, talvez seja um pouco da abstinência do contato presencial, não queria deixar de nenhum ponto descoberto. Eu fiz questão de passar esse panorama, acho que era importante a gente, né, pavimentar esse passado para poder olhar para o futuro. A gente precisa reconhecer o nosso passado, entender o nosso presente, e só assim faremos com que pensar o futuro não seja um mero exercício retórico. Acho que essa é a minha esperança, que os debates de hoje e amanhã não sejam um mero exercício retórico, né? Termino dizendo que os nossos desafios são e sempre serão grandes. Quem quer trabalhar em saúde tem que saber que saúde vai ser desafio para sempre. Ela não tem uma solução definitiva.
mas com diálogo, compromisso ético, isso é fundamental, e empenho na busca de soluções que beneficiem a coletividade, muitas vezes a gente esquece isso, tenho certeza de que conseguiremos promover um sistema de saúde ainda melhor, mais justo, acessível e sustentável para todos os brasileiros. Obrigado e excelente congresso a todos. Muito obrigada. Presta a máscara. Deixei a máscara aqui, cara. Protocolos. Estamos desenvolvendo ainda e nos acostumando com eles. Muito obrigada. Bom, começamos muito bem. Essa edição do Congresso Abrange, 25ª edição do Congresso Abrange. A gente vai fazer uma pausa rápida. Antes, deixa eu agradecer mais uma vez aqui o apoio das seguintes empresas: ANAP, ABV, Biogen, Saúde D e Astelas, e também a parceria da Bayer, Bion, Novartis, Novo Nordisk e Sandoz. A gente vai fazer esse intervalo, uma pausa rápida, pausa para o almoço. À 1h30, 13h30, pelo horário de Brasília, estaremos de volta por aqui. Até logo.